da partida contra o Barraca Central, é uma notícia no Brasil que o Fernando Diniz teria te convidado para fazer parte da comissão técnica do Corinthians. E hoje você está aqui representando o Vasco na partida contra o Barraca Central na estreia da Sul-Americana. Eu gostaria de perguntar o que aconteceu, se realmente houve esse convite e em relação ao seu trabalho no Vasco, se vai prosseguir ou não. Obrigado. Boa noite. Sinceramente, eu gostaria de falar do jogo. Uma única coisa que eu posso falar a respeito disso é que eu vou permanecer no Vasco. Perfeito? Bruno, boa noite. Darío Gordón para Análisis Futbolero Radio. Primero, quería consultarte por qué no agregaste a Marín Nestroza cuando hiciste los cambios en el segundo tiempo. ¿Por qué no tuvo más participación? ¿Por qué no lo agregaste antes para poder destrabar ese 0-0 en vez de agregarlo en los últimos minutos, ya llegando para el minuto 40 del segundo tiempo aproximadamente? ¿Por qué no le dio más minutos a Marín Nestroza? Gracias. O que o Renato, treinador da equipe, planejou para esse jogo, de forma inicial era com mais ou menos espelhar, porque o Barraca jogava num 5-3-2, por isso nós iniciamos com uma linha de 5 também. E colocou o Matheus França e o Nuno, são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação, e aí no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente. Bruno, o torcedor do Vasco vem questionando muito a presença do Matheus França em campo. Não é um jogador que é um ativo, né? Tem um empréstimo se encerrando agora, daqui a um pouco mais de 2 meses, e o porquê utilizar e insistir tanto no Matheus França, se essa insistência ela tem autonomia hoje do seu trabalho ou se é alguma coisa relacionada ao Renato Portaluppi? Obrigado. Não, todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles, mas a gente não pode pensar num jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, têm capacidade, às vezes no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidade mais para frente. Buenas tardes, acá Axel para Clara del Sur. ¿Fue un buen empate para ustedes, teniendo en cuenta que son visitantes, o pensaron que podían ganar el partido aquí ante Barracas? Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada, então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Então acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Buenas noches, Ezequiel Cañedo para Línea de Tres. Bueno, consultarte qué fue lo que le faltó a Vasco, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 15 minutos con un jugador de más. Perfeito. Naquele momento ali, o Barraca Central, ele praticamente o jogo todo trabalhou mais num bloco médio baixo ali, procurando estar bastante compactado para explorar as transições. Aí nesse momento faltou um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de circulação mais rápida com a bola, e quando a bola um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de velocidade na bola, um pouquinho mais de presença de área, para a gente conseguir desbloquear, porque quando está uma equipe muito baixa, você acaba não tendo espaço para fazer movimentos de profundidade. Então, acaba optando por chutes fora da área, questão de bola parada e cruzamentos. Então, a gente circular mais a bola em velocidade para conseguir os espaços necessários para conseguir mais finalizações. Aqui, Bruno Moura, boa noite. Queria falar mais ou menos dos meninos da base, o que você achou do jogo de hoje. E também o tempo foi muito complicado jogar hoje aqui na Argentina. Perfeito, bem lembrado. As condições climáticas acabaram atrapalhando um pouquinho, muito vento, chuva que ia e voltava. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Os meninos da base presentes, seja no banco, e alguns deles conseguiram entrar, como o Avelar e o Zuccarello. Eu acho que é importante, todo mundo sai fortalecido. O trabalho de todos que estão dentro do clube, somente nas camadas jovens ali, nas categorias de base, é importante eles chegarem, agregarem. E eu acho que quanto mais eles trabalharem, o Renato, nos outros clubes que ele trabalhou, ele sempre oportunizou a base, sempre fez muito bem essa transição. Espero que outros meninos tenham essas oportunidades e saibam aproveitá-las. Obrigado, Bruno. Antes
Antes da partida contra o Barraca Central, saiu uma notícia no Brasil que o Fernando Diniz teria te convidado para fazer parte da comissão técnica do Corinthians. E hoje você está aqui representando o Vasco na partida contra o Barraca Central na estreia da Sul-Americana. Eu gostaria de perguntar o que aconteceu, se realmente houve esse convite e em relação ao seu trabalho no Vasco, se vai prosseguir ou não. Obrigado. Boa noite. Sinceramente, eu gostaria de falar do jogo. Uma única coisa que eu posso falar a respeito disso é que eu vou permanecer no Vasco. Perfeito. Bruno, boa noite. Ariel Gordon para Análisis Futbolero Radio. Primero, quería consultarte por qué no agregaste a Marín Mestroza cuando hiciste los cambios en el segundo tiempo. ¿Por qué no tuvo más participación? ¿Por qué no lo agregaste antes para poder destrabar ese 0-0 en vez de agregarlo en los últimos minutos, ya llegando para el minuto 40 del segundo tiempo aproximadamente? ¿Por qué no le dio más minutos a Marín Mestroza? Gracias. O que o Renato, treinador da equipe, planejou para esse jogo, de forma inicial era com mais ou menos espelhar, porque o Barraca jogava num 5-3-2, por isso nós iniciamos com uma linha de 5 também. E colocou o Matheus França e o Nuno, são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação, e aí no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente. Bruno, o torcedor do Vasco vem questionando muito a presença do Matheus França em campo. Não é um jogador que é um ativo, né? Tem um empréstimo se encerrando agora, daqui a um pouco mais de 2 meses, e o porquê utilizar e insistir tanto no Matheus França, se essa insistência ela tem autonomia hoje do seu trabalho ou se é alguma coisa relacionada ao Renato Portaluppi? Obrigado. Não, todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles, mas a gente não pode pensar num jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, têm capacidade, às vezes no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidade mais para frente. Obrigado. Buenas tardes, acá Arcibalo para Acá del Sur. ¿Fue un buen empate para ustedes, teniendo en cuenta que son visitantes, o pensaron que podían ganar el partido aquí ante Barracas? Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada. Então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Então acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Buenas noches, Ezequiel Cañedo para Línea de Tres. Bueno, consultarte qué fue lo que le faltó a Vasco, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 15 minutos con un jugador de más. Perfeito. Naquele momento ali, o Barraca Central, ele praticamente o jogo todo trabalhou mais num bloco médio baixo ali, procurando estar bastante compactado para explorar as transições. Aí nesse momento faltou um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de circulação mais rápida com a bola, e quando a bola um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de velocidade na bola, um pouquinho mais de presença de área, para a gente conseguir desbloquear, porque quando está uma equipe muito baixa, você acaba não tendo espaço para fazer movimentos de profundidade. Então, acaba optando por chute fora da área, questão de bola parada e cruzamentos. Então, a gente circular mais a bola em velocidade para conseguir os espaços necessários para conseguir mais finalizações. Aqui, queria falar mais ou menos dos meninos da base, o que você achou do jogo de hoje. E também o tempo foi muito complicado jogar hoje aqui na Argentina. Perfeito, bem lembrado. As condições climáticas acabaram atrapalhando um pouquinho, muito vento, chuva que ia e voltava. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Os meninos da base presentes, seja no banco, e alguns deles conseguiram entrar, como o Avelar e o Zuccarello. Eu acho que é importante, todo mundo sair fortalecido. O trabalho de todos que estão dentro do clube, somente nas camadas jovens ali, nas categorias de base, é importante eles chegarem, agregarem. E eu acho que quanto mais eles trabalharem, o Renato, nos outros clubes que ele trabalhou, ele sempre oportunizou a base, sempre fez muito bem essa transição. Espero que outros meninos tenham essas oportunidades e saibam aproveitá-las. Obrigado, Bruno.